por estar proporcionando esse dia tão especial para mim. Uma gravadora que me recebeu de braços abertos, que entendeu totalmente o meu propósito, entendeu tudo aquilo que Deus colocou no meu coração e está executando de uma forma incrível, muito mais do que eu podia imaginar. Então, muito mais do que eu podia imaginar. Você é da onde? Eu sou de Macaé. Meu Deus! Ai, coisa linda, Carol também. Super talentosa, Brandão. Tava dando você. Contei pra ela assim. Você veio! Tudo bom? Ó. Não, obrigada. Obrigado, amei. Achei. Eu estava um pouco desanimada com o meu ministério, com a minha carreira, e as coisas perderam um pouco o sentido para mim e eu parei literalmente de cantar por isso, porque se eu fosse uma cantora secular, de repente encararia isso de uma forma diferente. Mas como eu sou uma cantora cristã e eu canto por um propósito, é como se eu tivesse perdido o meu propósito. Aí, como vocês sabem, né, decidi engravidar, entrou pandemia. E depois eu descobri o diagnóstico do meu filho. E aí o meu mundo desabou mesmo. Eu me questionei muitas vezes, né, com Deus. Por que isso estava acontecendo comigo? Como pode um Deus tão amoroso, tão grandioso, sabe, deixar isso acontecer comigo, né? Eu que sempre estive cantando, falando do amor de Deus, falando, sabe, de todo o meu coração mesmo. Tudo aquilo que Deus faz. E foi muito dolorido para mim encarar o diagnóstico do meu filho. Muito dolorido para mim. Eu entrei numa fase de uma quase depressão, né, um esgotamento emocional. E eu não sei porquê, né, mas Deus sabe. Eu tenho um caderninho do lado da minha cama. E eu nunca escrevi nenhuma música. Nunca tive essa coisa de tipo, eu vou escrever uma música. Nunca tive esse interesse. E aí eu comecei a escrever tudo aquilo que eu estava sentindo. Desde o diagnóstico do meu filho, da consulta com a neurologista, tudo que ela falou. Eu tenho tudo anotado, tenho um caderno anotado, dia após dia. Tinha dias que eu falava assim, ai meu Deus, eu quero desistir, eu quero morrer. Ai meu Deus, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Quem já não passou por isso? Quem já não teve um sonho e vendo esse sonho se desabar, se desfazer, porque eu queria ser mãe e o diagnóstico me trouxe um filho que não foi a maternidade que eu idealizei, mas hoje eu entendo que foi a maternidade que Deus me deu. E eu fui escrevendo todas as minhas dores, tudo aquilo que eu tava realmente sentindo, sabe? Tava brava, eu tava revoltada, tava rebelde. Eu ficava, por quê? E aí, quando meu filho começou a fazer as terapias, eu comecei a ver literalmente nascer uma nova criança. Eu vi que tinha esperança. Eu vi que aquilo ali não era o futuro dele. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu precisei mudar. E eu começava todos os dias, à noite, antes do meu filho dormir, eu colocava minha mão na cabeça dele e falava assim: Deus, muito obrigada porque meu filho fala, porque meu filho, ele se comunica bem, porque ele conversa com as pessoas, porque ele é inteligente, porque ele é sociável. Tudo aquilo que ele não era, eu declarava e agradecia a Deus. Eu comecei a fazer isso. E foram 2 anos sem ver uma evolução do meu filho. Todos os dias, terapia, e sem ver a evolução dele. E aquela ansiedade, aquela coisa de que eu não conseguia mais pensar em nada na minha vida. E eu me lembro que eu tava um dia muito mal, muito triste. E eu saí com a Fernanda e com o Emerson, né? Eu, Márcia, a Fernanda e o Emerson, pra gente jantar. Eu tava muito triste, gente. Realmente a internet não é muito o que é a vida real. E aí eu contando pro Emerson, né? Falando, Emerson, eu tô muito triste, eu tô arrasada, eu não quero mais viver, eu tô desesperada, não é isso, a minha vida se transformou em uma sala de terapia, meu filho não merece isso, a minha família não merece isso. E aí o Emerson falava só uma palavra assim pra mim: Pamela, você precisa respirar. Márcio, você precisa respirar. Vocês precisam respirar. E ali aquela palavra entrou muito forte no meu coração. E eu entrei no carro na volta e eu já comecei com a primeira frase, já estava pronta, que é: a gente precisa
respirar. Eu só tinha essa frase. E o meu livrinho lá guardado em um sonho. Meu caderninho guardado em um sonho. E ali a minha cabeça começou, a minha mente começou a mudar. Eu mudei, eu comecei a olhar as coisas por outro ângulo. Eu falei, cara, eu tô no deserto. O deserto é isso. A gente não vê o fim, mas a gente sabe que a gente vai passar por ele, que é uma fase. E hoje meu filho fala, canta, né? Canta. Hoje ele estava cantando em inglês, eu estava com a blusa de flor e ele escreveu: sua camisa is flower. Minha camisa é flower, né? Em inglês. E ali eu comecei a ver a bondade de Deus na vida, na vida do meu filho, na vida da minha família, e comecei a respirar. Porque tem horas na vida da gente que a gente não adianta insistir em ficar batendo na mesma tecla. A palavra de Deus diz: faça por onde que eu te ajudarei. Eu faço por onde. Meu filho tem todo o tratamento que ele precisa. Mas tem hora que a gente tem que respirar e deixar na mão de Deus e esperar. E é aí que é a chave para as coisas mudarem na vida da gente. Então, quando eu descansei, ou coisa difícil descansar em Deus. A gente escuta isso todo dia na igreja, né? Descansa em Deus, mas ou coisa difícil. Mas quando eu descansei, eu respirei, aí Deus começou a fazer na minha vida. E é esse o clipe. A gente precisa respirar, com fé e coragem pra recomeçar, revisando a vida devagar, sem parar de caminhar. A gente precisa superar, removendo o grão que não germinou, descobrindo esse mundo azul que é meu, só meu. E o sol que vem de lá me ajuda a controlar meu respirar. E nesses desencontros, assim eu encontro a minha paz. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. E o sol que vem de lá me ajuda a controlar meu respirar. E nesses desencontros, assim eu encontro a minha paz. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Primeira vez que te olhei. Pode filmar agora se quiser, tá? Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor, como eu nunca vi igual no céu. Vem cá cantar.
Escrevi um verso de amor para o seu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal. é o meu coração querendo te encontrar. Obrigada. Me lembro bem. Mateus também canta. A primeira vez que te olhei, nos teus olhos eu encontrei ternura e amor. Vem cá, Mateus, vem cá, vem cá. Como eu nunca vi igual. No céu, uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o seu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Obrigada, Mateus. Qual que será? As palmas assim, ó. Quando o vento sopra forte e leva os sonhos pelo ar. Só vocês, vai. O dia vai, a noite vem, fico a pensar. Quanto tempo eu perdi com tantas ilusões. Meu coração se enganou, não quis chegar. O que aconteceu então? Os meus olhos se abriram, voltei ao meu lugar. E no caminho da perfeição eu vou andar. Louvarei. O Senhor me conduz. Eu quero caminhar segundo os princípios que Jesus nos ensinou. Ele é o meu Senhor. Valeu, gente! Ai, meu Deus, mais um qual? Contar as estrelas. Espera que eu vou fazer uma capela aqui rapidinho. Se eu pudesse contar as estrelas, contaria. Se eu pudesse juntar a areia do oceano, se eu pudesse colorir o céu, eu te diria o quanto eu te amo. Se eu pudesse contar as estrelas, contaria. Se eu pudesse juntar a areia do oceano, se eu pudesse colorir o céu, eu te diria o quanto eu te amo. Pan, o que você espera que as pessoas sintam ao ouvir Respirar? Eu espero que as pessoas parem de se preocupar com coisas banais, com coisas que não são importantes e que comece a refletir sobre as coisas simples da vida, que é o que realmente traz felicidade pra gente. Espero que elas respirem fundo,
e que consigam vencer e superar todas as dificuldades, todos os obstáculos que encontrarem pela frente. Como foi o processo criativo do clipe? Como que vocês idealizaram os lugares, as propostas que vocês queriam como referência? Como foi criar todo esse roteiro, né, digamos assim, visual do clipe? Então, gente, a parte de criação do clipe foi pensada pelo Thiago, que é o diretor artístico da gravadora, pelo o Brandon, que é o produtor de vídeo, né, o diretor do vídeo. E uma coisa era certa, a gente queria um lugar que fosse natureza, que fosse... porque a música fala sobre isso, né? Fala sobre respirar, fala sobre o céu azul, fala sobre... fala do sol, fala do... Então, assim, tudo foi pensado realmente natureza, tudo aquilo que Deus criou. Não teve como a gente fugir dessa proposta, né? Mas, por exemplo, tem muitas mensagens depois vocês vão assistir o clipe de novo quando sair, mas a gente gravou na frente de um monte, né? E na Bíblia fala: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então tenha se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver um contexto, né, muito forte nisso. Então a gente sempre as principais bases do clipe, né, que a gente está num lugar cheio de folhas de grama, né, mais alta, um mato mais alto, tem uma montanha no fundo. E aí a gente caminha para o mar. E aí depois a gente entra nesse mar no barco, né, que assim, é onde o milagre acontece, né? Tem o milagre também do barco, da multiplicação. Então a gente pensou... eu nem sei se o diretor pensou nisso, mas quando ele me passou o roteiro, eu já assimilei espiritualmente a esses pontos, né? Então, às vezes, a gente está passando por um processo difícil, está no meio do Mar Bravo. E eu me lembro que muitas vezes o Márcio falava assim para mim: cara, a gente está no meio do swell, né? Quem pega onda sabe, né? Que é aquelas ondas altíssimas. A gente só tem que se preocupar, quando a gente está no meio de uma onda assim, a gente só tem que se preocupar em subir, recuperar o fôlego e afundar de novo, subir, mas uma hora vai passar. Uma hora o mar vai acalmar, né? Então, no respirar, a gente pegou esse mar bem calmo, né? Porque é a hora de respirar. Então, foi esse processo realmente criativo. E aí entra as cores, que foram cores mais verde, né? Que é a esperança, o céu azul. Eu usei um amarelo, que é um amarelo mais clarinho, né? Uma roupa mais leve, mais fluida. Que a maquiagem também não foi muito forte, foi uma coisa muito mais bem natural mesmo, né? E acho que a gente conseguiu trazer agora explicando esses elementos para vocês. Pan, qual foi o versículo que te acompanhou durante todo esse projeto? Gente, eu assisti uma pregação do David Leonardo que falou tanto comigo, que fala sobre vencendo a depressão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, te guardo, te seguro pela mão. Mas esse versículo é o versículo, assim, da minha vida, sabe? Tipo, não temas, não temas, não temas. O que eu mais tinha? Medo, né? Então, medo de voltar, medo de julgamentos, medo das pessoas falarem até que eu estava aproveitando da condição do meu filho para poder fazer alguma coisa. E não é isso. Na minha maior dor, eu encontrei o meu maior propósito. E saber que eu sou bênção na vida de outras pessoas, trazer esclarecimento. Porque, gente, é muito difícil ser mãe atípica aqui no Brasil, sabe? Eu sei que meu filho ele é muito privilegiado, mas tem mães escolas que não querem matricular os filhos porque tem deficiência, sabe? Os olhares das pessoas que são, sabe, que não são inclusivos, né? Inclusão... eu até falo assim, né? Você convida uma criança para ir numa festa, uma criança atípica, né? Isso daí é inclusão, beleza. Mas agora o que você faz de diferente para essa pessoa realmente se sentir incluída? É chamar essa criança e brincar com ela, no mundo dela. Entende? Então, é essa consciência que as pessoas têm que ter. E, gente, muito cuidado com os olhares, assim. Eu passo por isso direto. Eu já meio que acostumei, sabe? Mas é muito dolorido no começo.
Quando as pessoas ficam olhando assim, porque teu filho às vezes tá correndo, fica de um lado pro outro, faz alguma coisa, uma estereotipia diferente, então as pessoas te olham diferente. E isso é muito, muito triste, sabe? Então essa palavra, não temas, isso pra mim é o que tem me sustentado, sabe? E não fazer essas pessoas que não são usadas por Deus tirem o meu propósito, porque a gente sabe que vai ter, né? Mas Deus, ele conhece o quê? Deus conhece o nosso coração, né? Então, é isso. É algo que você poderia contar de curiosidade pra gente? O Marquinhos sentou com a gente e o Marquinhos ficou no violão. Mas sabe assim, quando ele estava muito perdido na música. Ele falou, essa não é a minha praia de música. Mas ele estava ali, né? E o final da música, a gente fala assim, né? Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar. Que cai naquele, né? O amor que eu escrevi para vocês. Vivendo e aprendendo a confiar. Eu queria e respirar. Aí o Marquinhos, não. Vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Entendeu? É uma curiosidade. Então o Marquinhos, ele falou, não, é legal também, né? Vivendo e aprendendo a confiar e respirar. Fazia total sentido poeticamente falando. Mas não, tem que ser vivendo e aprendendo a confiar. Aí o Marquinhos, no meu Pai. Eu falei, tá bom, beleza. Você venceu. Qual foi aquela sensação de primeira vez colocar a voz lá no estúdio dessa música? E o que você pode passar pra gente? Foi muito diferente. Vocês querem saber de tudo? Tá, vamos lá. Primeiro, como que eu cheguei aqui na Graça, né? Não foi a Graça que me procurou, foi eu que procurei a Graça. Eu queria uma coisa assim, gente. Eu queria que alguém olhasse o meu projeto e lançasse o meu projeto do jeito que estava no meu coração. Não que mexesse naquilo para ficar comercial, mas que não me encarasse como um produto em si, entendeu? E eu sei que a gente tem uma empresa, que a gente tem contas, que a gente tem que pagar, muita gente envolvida, vocês estão vendo para tudo isso acontecer, existe um investimento, mas que tivesse um propósito, que encarasse meu propósito junto comigo, né? E aí eu lembrei da Graça, eu falei, nossa, foi tão legal lá, né? Eu conheci os cantores e todo mundo tão junto, todo mundo conversando. Achei tão legal o jeito deles. Aí eu comentei com o Márcio. Aí o Márcio conversou com o Thiago, a gente marcou, conversou e o Thiago gostou muito da minha ideia, do meu projeto, e a gente fechou, né? Então, foi tudo muito leve. Foi tudo assim, gente, trabalhar na Graça é a paz. Porque aqui as pessoas não brigam. E foi um recomeço. Essa minha volta está sendo um recomeço. Eu decidi encarar tudo de uma forma diferente. Tudo que eu reclamava, eu falei assim, não, se agora é um propósito, eu vou viver esse propósito da melhor forma possível, eu vou dar o meu melhor. A gente precisa respirar, com fé e coragem para recomeçar. Revisando a vida devagar, sem parar de caminhar. A gente precisa superar, removendo o grão que não germinou, descobrindo esse mundo azul que é meu, só meu. Aê! Muito obrigada, gente! Todos vocês!